Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. Obrigado. Deus é bom. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre... Eu já preguei essa palavra aqui uma vez. Eu quero falar sobre o Evangelho. Sobre o que é esse Evangelho que a gente tanto fala. Esse Evangelho que a gente tanto tem vivido. E esse Evangelho onde tem feito a gente permanecer na fé, feito a gente ficar firme, nós ficarmos firmes, acreditando que a vinda do Senhor está próximo a cada dia. Esse Evangelho ao qual fez com que Jesus saísse da eternidade e viesse para o presente para levar nós para a eternidade. E diz o seguinte, Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Igreja, o Evangelho, ele é uma boa notícia. O Evangelho, ele é uma ótima notícia. O Evangelho, ele começa com uma má notícia. Ele é uma boa notícia, mas ele começa com uma má notícia. Apesar de significar boa notícia, para nós que estávamos em pecado, em nossas transgressões, ele vem com um impacto muito forte para a nossa vida, porque é uma nova natureza querendo tomar o espaço da natureza antiga, de uma natureza velha. As pessoas, quando ouvia que o Messias ia vir, as pessoas imaginavam um Messias político, pensava que Cristo seria um militar, pensava que Cristo resolveria aquele problema político daquela época. E aí, quando Cristo vem ao mundo, vamos dizer que ele não superou as minhas expectativas. As pessoas daquela época pensaram o seguinte: poxa, esse é o Cristo? Não superou as minhas expectativas. Um Cristo que nasceu em uma manjedoura. Eu pensei que ele ia nascer em um berço de ouro. Um Cristo que na sua infância, mesmo recém-nascido, teve que ficar fugindo. E aí, mais algo que amedronta as pessoas daquela época não era o fato, tipo assim, simplesmente de que Cristo nasceu em uma manjedoura, mas pelo fato das pessoas ouvirem que aquele que as pessoas diziam, o rei de Jerusalém, nasceu. Herodes ficou maluco quando ouviu que Jesus havia nascido e que um novo rei estava para chegar. Imagine eu como um rei de uma nação, e aí chega outra pessoa e fala: o rei dos reis está chegando. Oh, poxa, o cara é rei dos reis, ele está acima de mim. Mas por que Herodes não compreendeu isso? Porque a visão de Herodes era terrena.
A visão que Herodes tinha de Cristo era um Cristo terreno, era um Cristo pecaminoso, era um Cristo que chegaria e, conforme a mentalidade daquele povo, já tinha formulado Cristo na mente, pensava o seguinte: esse rei dos reis vai chegar aqui e vai me destruir. Então o que Herodes começa a fazer? Herodes se antecipa, porque ele tenta se aliar a magos para que viesse colher informações, para que ele viesse visitar a Cristo, então fazer o que ele tinha que fazer. Porque até então Cristo era um inimigo para ele. E foi assim, um inimigo para ele. O problema é que muitas vezes as pessoas não entendem o evangelho que Cristo pregou, porque olha para Jesus como um inimigo. As pessoas têm olhado para Cristo como um inimigo. Então por isso elas perdem a oportunidade de receber a plenitude da palavra de Deus. É por isso que muitas vezes nós deixamos de receber a plenitude do amor de Deus em nossas vidas. Nós deixamos de receber a boa notícia, porque os nossos olhos estão olhando somente para aquilo que nós conseguimos ver, e não para aquilo que Cristo tem para nos oferecer. O evangelho ele é tão poderoso que quando Natanael vai encontrar com Jesus, Jesus fala algo para Natanael que não tinha nada a ver com a situação dele. Fala algo para Natanael que não tinha nada a ver com a real situação dele naquele momento. Por quê? Porque Cristo não está olhando para você da forma que você está aqui agora, mas Cristo já vê você uma obra acabada. O evangelho não é nós estarmos em um parque de diversão e nós ficarmos celebrando, e nós ficarmos o tempo todo fingindo que nada está acontecendo à nossa volta. O evangelho não é eu simplesmente falar aleluia. Hoje eu estava ouvindo algo muito legal do Paul Walsh, e ele falou o seguinte: olha, o evangelho não é você ficar falando aleluia. O evangelho não é você ficar glória a Deus, yes, Jesus, yes, Jesus. O evangelho não é isso. O evangelho ele é uma vida de santidade. Quando Jesus começa a anunciar a mensagem do reino, a centralidade do reino era: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, tem uma mudança de mente, tem uma mudança de coração, tem uma metanoia. Por quê? Porque o meu Pai está vindo, é chegada a hora. É algo muito diferente daquilo que as pessoas esperavam. Sabe por que foi necessário Jesus morrer? Por que foi necessário Jesus nascer da descendência do Espírito de Deus? Porque se Jesus nascesse de descendência humana, ele não seria capaz de suportar o que ele suportou na cruz. A palavra de Deus fala assim em Efésios que mesmo quando nós estávamos em nossas transgressões, a Bíblia fala assim que Deus, com seu infinito amor, já tinha nos amado, já tinha nos dado vida em Cristo Jesus. Olha só, mesmo quando nós estávamos em nossas transgressões, o Deus, por meio de Cristo, já tinha nos dado vida através de Cristo. Sabe o que eu vejo? Cristo olhou para um povo totalmente torto e falou assim: olha, eu já vejo ele prostrado diante de mim. Eu já vejo uma nação se rendendo aos meus pés. Não porque eu quero ter poder, porque eu sou Deus, mas porque eu quero ter um povo separado para mim. O desejo de Deus é tão grande de ter um povo separado para Ele, que mesmo antes de você saber que você já seria dele, Deus já tinha te dado vida. É por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito o seguinte: olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá a tua luz. Mesmo quando você já estava em suas transgressões, Deus então Ele te dá vida. Por quê? Porque através de Cristo a luz iria resplandecer sobre a tua vida. Sabe, para que você venha ter luz, Cristo te chama para que você venha despertar.
E esse despertamento, ele começa nas regiões celestiais. Às vezes nós estamos querendo bênçãos, sempre as bênçãos materiais, as bênçãos terrenas. Mas eu quero dizer que a primeira bênção que nós recebemos é a bênção que vem do alto. Olha, a grande bênção que você recebeu, igreja, sabe qual foi? Cristo, Deus te deu vida por meio de Cristo Jesus, mesmo antes de você se endireitar. Isso é muito bonito, isso é muito gostoso, porque você tinha vida, só que ainda você não tinha acordado, você não tinha levantado dos mortos. É muito legal isso. Ontem quando eu estava lendo, eu falei, meu Deus, eu não merecia, e Ele já tinha me dado vida. Só que precisava ser consumado, Cristo morrer na cruz, para que os meus olhos se abrissem, para que os olhos daquele povo, daquela nação, daquele povo se abrissem para o novo de Deus. Já não precisava mais ninguém fazer uma propiciação pelos nossos pecados, mas agora você, eu, todo mundo que está aqui, nós podemos ter acesso a Deus, porque o amor um dia se entregou e nos deu vida. E algo interessante que as pessoas, quando estavam vendo Cristo morrer na cruz, muitos não entenderam, mas os olhos de muitos se abriram, e alguns diziam o seguinte: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sabe, o Cristo que andava pelas ruas de Jerusalém, o Cristo que nasceu em uma manjedoura, Ele te amou tanto que Ele foi capaz de entregar a vida por você. Isso é evangelho. Algo que esse versículo, que essa passagem fala conosco aqui. O que é o pecado? O pecado é eu não amar a Deus acima de todas as coisas, conforme está na Bíblia. E o pecado, ele é uma raiz que, se não for cortada, se não for dissipada, você pode até podar. A única coisa que nós não podemos podar é o pecado, porque ele vai dar fruto. O pecado, ele tem que ser arrancado. O pecado, ele tem que ser com muito trabalho, com muito clamor, com muita oração. Ele tem que ser dissipado da nossa vida. Sabe o que é estar morto? É estar em pecado, em transgressões. O que um morto ele faz? Nada. Uma pessoa morta, ele não faz nada, ele não tem reação, ele não tem como fazer nada. Por quê? Porque ele está morto. Tudo está acontecendo à tua volta, ele está morto. É isso que o pecado faz conosco. E uma vida sem Cristo nos leva a caminhos aonde a natureza adâmica, a natureza caída, ela faz com que tudo que nós estamos fazendo é tudo normal. Por exemplo, a nossa alma. O que a nossa alma quer? Está muito ligada à nossa carne. Então, tudo que é desejo carnal, a nossa alma, ela quer se alimentar. Então ela quer os desejos, ela quer o prazer, ela quer matar a vontade desse vazio que vem nos consumindo a cada dia. A nossa alma, ela quer cada dia, ela come e dia após dia ela não está satisfeita. Por quê? Porque a cada passo é uma porta para o próximo abismo. A cada passo que nós estamos dando é uma porta que se abre, porque a nossa carne, ela está sendo alimentada por esse vazio. E o que nós comemos? Vazio. Porque quem se alimenta de Deus pode até ficar satisfeito, mas quem se alimenta de Deus vai querer passar para outra pessoa aquilo que Deus falou para ela. É assim que nós fazemos. É assim que acontece no reino de Deus. O que a nossa carne quer? A nossa carne quer os desejos sexuais. Nossa carne quer a pornografia. A nossa carne quer o sexo desenfreado. É isso que a nossa carne quer.
O que que a nossa carne quer? Ela quer gula. Ela quer comer sem parar. Ela quer comer. Por quê? Porque é o desejo da carne. E o que é a alma? A alma está ligada aos nossos pensamentos, às nossas memórias, às nossas vontades. Pensamentos, falar coisas maldosas, interesse próprio. O que é memórias? Feridas na alma, que não foram curadas. Isso é alma. Isso, vontades, o que é? Falar mal, fofoca. Isso é tudo ligado à carne. Então, quando você estava em pecado, nas suas transgressões, era isso que te movia. Era isso que me movia todos os dias. Era isso que fazia eu estar todo dia se alimentando e nunca estar satisfeito. Para passar para outra pessoa ao ponto de gerar vida em outra pessoa. Porque quando nós estamos alimentando do pecado, quando nós falamos para outra pessoa algo, ao invés de gerar vida, nós estamos gerando morte para aquela pessoa. Um grande filósofo fala o seguinte, que a nossa missão nessa terra, o nosso propósito nessa terra é simplesmente abençoar a vida desta geração e da geração seguinte. E Cristo, Ele veio para isso, Ele veio para nos dar uma nova vida. Somente alguém perfeito poderia fazer isso. A boa notícia é que Deus, Ele é justo. E isso é uma ótima notícia. Um Deus justo que tem poder e domínio. É um Deus justo. Ele tem poder e domínio. Um Deus justo que tem controle sobre todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele tem o controle de tudo. E em cima desse controle, Ele exerce a sua justiça, o seu domínio. Sabe, a tristeza para nós seria que nós servíssemos um Deus todo poderoso, tão grande, tão maravilhoso, mas porém justo. Imagina bem, você saber que tem um juiz na cidade. E esse juiz, ele conhece de tudo, ele conhece lei, ele sabe de tudo. Só que ele é um juiz que esconde as coisas por baixo do tapete. Um juiz que não cumpre devidamente com a sua missão, com o seu juramento. Se nosso Deus fosse assim, se no último dia nós chegássemos para Deus, e Deus falasse, legal, cara, pô, já, você fez isso aqui, mas isso aqui a gente vai deixar de lado e vamos fazer as pazes de novo. Sabe, Deus, Ele não é esse Deus injusto. Ele é um Deus justo. E a outra notícia é que nós não somos justos. Nós precisamos entender isso. Mas a Bíblia fala que todavia Deus, Ele é justo e misericordioso. Sabe por que Deus, Ele te amou tanto primeiro? Porque a vontade de Deus, ela é inquestionável. Acho que foi até uma vez eu estava em uma célula e eu perguntei para uma menina ou para um jovem, eu falei assim, rapaz, o que você vê, o que você entende desse amor de Deus? Ele falou, cara, Deus é injusto demais. Eu fiquei intrigado com aquela resposta. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, aí depois eu fui entender, ele falou, Deus me amou tanto, não tem como eu questionar. Mas esse é o sentido. Esse é o sentido de uma vida com Deus. Uma vida com Deus, questionadores não têm espaço. Se Deus falou com você que Ele vai estar com você no meio do deserto, é porque Ele vai estar. Se Deus falou comigo que Ele vai fazer eu atravessar esse deserto, é porque Ele falou.
então vai acontecer. Sabe, o evangelho não é você se consertar e vir para Jesus e falar: Jesus, eu me consertei esse tempo todo, agora estou aqui. Não, o evangelho é você vir do jeito que você está, totalmente quebrado, totalmente arregaçado, e Deus começar a te consertar. Por quê? Porque Deus quer fazer você a imagem e semelhança dele, e não você pegar Deus e moldar a Deus a sua imagem. O evangelho é você ser a imagem e semelhança dele aqui na terra, e não você pegar Deus, colocar na sua forma mental e falar assim: Deus, é isso aqui, essas as condições para mim te seguir, essas as condições que eu tenho para o Senhor quer? Ah, não quer não, então beleza. E esse não é o verdadeiro evangelho. Sabe, para que eu e você pudéssemos receber todo esse amor, todo esse favor sobre a tua vida, nós precisamos entender uma coisa: que a salvação não é Deus esquecer dos nossos pecados. Por mais que a Bíblia fale assim: olha, Ele vai pegar tudo, vai jogar no mar do esquecimento, mas não é Deus esquecendo dos seus pecados. Mas a salvação é Deus lembrando dos nossos pecados, fazendo você lembrar dos seus pecados em Cristo Jesus. É por isso que é preciso que todos os dias nós venhamos passar pela cruz. É por isso que é preciso todos os dias eu e você, nós venhamos olhar para a cruz e ver que ela está vazia, mas que ainda ela está manchada de sangue. E esse sangue é o sangue de Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Esse sangue é o sangue de alguém que era puro, mas se fez pecador. Esse sangue é o sangue do Filho de Deus, que morreu na sexta-feira, mas ao domingo ressuscitou. Isso é evangelho. O evangelho só é evangelho porque tem ressurreição. O evangelho sem ressurreição não é ressurreição. Estamos adorando um Deus morto ainda, igreja. Muitas pessoas estão adorando Deus, podemos tudo, mas o verdadeiro evangelho é quando nós olhamos para a cruz e vemos que ela ainda está manchada de sangue, e essa cruz manchada de sangue venha me constranger todos os dias. Estamos esquecendo da cruz na nossa caminhada. Isso é evangelho. Eu acredito que muitas pessoas pensam assim: meu Deus, ele vai chegar aqui hoje e vai ficar triste demais. Gente, eu chorei demais na empresa. Chorei igual bebê. Mas ano passado eu fui para a roça. E eu contei até aquela experiência que eu tive com a minha avó. Eu orei pelas pernas dela e nada de parar, nada de ser curado. Foi muito engraçado. Ao ponto que ela falou assim: não está resolvendo não, meu filho. No meio da oração. Mas algo que me chama a atenção é que eu exerci o evangelho com a minha avó. E nessa conversa com a minha avó, eu falei: vó, você lembra uma vez que você estava orando? E eu gostava de dormir na avó. E eu estava... E a gente foi orar para dormir. Eu falei assim: essa oração vai ser rapidinha. Essa oração vai ser uma beleza. Mas a minha avó, ela começou a orar, gente. E eu, assim, não tinha certa noção, era novinho. A minha avó começou a orar e ela começou a falar em línguas. Depois de muito tempo que eu comecei a ter uma intimidade com Deus, que eu fui entender. E Deus me fez lembrar disso. E ela foi orando em língua. E ela não parava de orar em língua. E eu falava: meu Deus, o que essa mãe está falando? O que essa mãe está falando? E aí eu falei: vó, a senhora entendia as coisas que a senhora falava? Eu falei: meu filho, a gente é tomada por um espírito, a gente é tomada por um fervor dentro de nós que eu não sei explicar. Sabe? E eu gravei algo no meu coração: eu só vou trazer memórias da minha avó, aquilo que vai me trazer esperança. Aquilo que vai fazer eu ficar triste, eu não quero. Eu não quero. Falei: vovó, tanto que quando nós fomos embora, fiquei tão assim que eu falei com a minha tia: olha, eu não vou despedir de minha avó, porque eu sei que ela vai destruir. Então aquele dia a gente saiu bem cedinho, bem de madrugada, e fomos embora. E o que está gravado na minha mente é só isso. Sabe qual era a alegria da minha avó?
ver eu tocar bateria, mano. Quando a gente gravou aquele DVD, aí ela pegava aquele DVD que eu gravei e mostrava pra todo mundo. Disse que é meu neto toca bateria. É um trem muito doido. Falava, vó, pelo amor de Deus. Todo mundo chegava na casa, aquele aqui, ó, ali o meu neto tocava bateria naquele CD. Sabe, mas aquele dia lá, eu falei assim, eu vou orar pela senhora. E eu, dentro de mim, estava assim, olha, se você for curada, se ela for curada, amém. Se não for curada, é uma experiência. Eu orei por ela aquele dia. E aquele dia a minha fé foi colocada em ação. O evangelho também é a tua fé sendo colocada em ação. O que nós temos visto nesse dia são pessoas como os discípulos quando Jesus morreu. Dentro de uma casa, todo mundo escondido, com medo de uma crise pegar eles. Deus te chama para voltar por esse evangelho. Esse evangelho de renúncia. Esse evangelho onde nós precisamos nos arrepender todos os dias. Esse evangelho onde nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus todos os dias. Não fique pensando, igreja, que as coisas vão ficar light. Eu não estou querendo que, meu Deus, o cara tá pregando isso. Não é isso não, igreja. É porque é nesses dias está sendo separado aqueles que vão continuar firmes no Senhor e aqueles que não vão continuar firmes no Senhor. Sabe, o tempo está passando. Os tempos estão passando e eu vejo a hora, nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo todos os dias. Ao fim que um dia vai chegar o momento em que vai ser tocada a trombeta. E aí a pergunta é se nós estamos preparados, se o evangelho que nós tanto falamos, se esse evangelho que nós tanto vivemos, sabe, gritamos, passamos noite acordadas em congressos, passamos dias acordados sem comer, o jejum, será que vai valer a pena? Só existe uma convicção, só existe uma resposta para isso. Se você entendeu a mensagem, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus não é muvuca, o reino de Deus não é o reino de Deus não é isso. Mas o verdadeiro reino de Deus é quando nós fechamos a porta do nosso quarto e entramos para esse quarto e abrimos o nosso coração para Deus e fala: Deus, eu já não aguento mais. Esse é o evangelho que Deus quer, esse é o evangelho que Cristo quer, um evangelho de arrependimento, um evangelho de renúncia, um evangelho de consagração, um evangelho de santidade. Ei, igreja, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, porque eu estou voltando, igreja. É isso, esse é o clamor do Pai. Abra a tua Bíblia lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. O que a alma faz conosco? Feridas mal curadas não é capaz de ser o antídoto para outras pessoas. Uma ferida mal curada na alma, ela nunca vai ser um remédio para curar outras pessoas. Entenda uma coisa: Jesus foi ferido para que você fosse curado. Jesus, em sua perfeição, se fez de pecador para que hoje você fosse limpo, estivesse limpo diante dele. A ferida que você tem hoje, ela serve para uma coisa. Não é para ficar aberta dentro de você, mas ela serve como remédio para abençoar uma geração.
ela serve como um antídoto para curar uma geração. Deus está louco para te usar, para levar esse evangelho de poder. Mas existe algo que impede nós. São situações mal resolvidas em nossa vida. O Cristo ele clama. Madre Teresa de Calcutá falou algo muito interessante. E ela falou o seguinte, que tem uma passagem na Bíblia que ela fala assim: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive frio e vocês não me cobriram. Para quem que Cristo está falando? Essa passagem, Cristo está falando para a igreja. Quem está lá fora não entende isso. Esse também é o Evangelho. O Evangelho é você ser alimentado para alimentar outros. E para receber esse Evangelho, o que nós precisamos? Nós precisamos reconhecer esse amor de Deus. Nós precisamos entender esse amor de Cristo na cruz por nós. E quando nós reconhecemos esse amor, nós vamos agora nos encher desse amor. E quando nós nos enchemos desse amor, nós vamos agora repartir. Isso é o Evangelho. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que nós não somos merecedores. Mas pela inquestionável vontade de Deus, Ele decidiu nos amar. Pela inquestionável vontade de Deus, nós vamos também amar outras pessoas. O Evangelho, ele nos ensina a viver uma vida horizontal. Porque quando nós temos uma vida com Deus, primeiramente, a primeira coisa que acontece aqui na terra é Deus estabelecer como é que nós vamos viver horizontalmente com as pessoas. É uma nova natureza, é um novo viver, é um novo falar, é uma nova atitude. Então Cristo ele veio para isso, para ensinar a nós a viver. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E nós somos novos na fé. E nós vamos caminhar em direção ao propósito de Deus. Sabe, eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração. Queria chamar os meninos aqui do louvor. O Evangelho, igreja, é um posicionamento de santidade. Não saia daqui achando que está beleza. Está beleza. Mas Deus quer mais de você. Deus quer mais de mim. Uma vida de mudança. Uma vida de arrependimento. Uma vida de consagração. É o que Deus espera de nós. Sabe, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Que vai chegar o dia que nós não vamos mais achar Ele. Que Ele vai ter buscado a tua igreja. Feche os teus olhos. Deus quer um coração aquebrantado diante dele. Nós já vamos encerrar. Feche os teus olhos e fale para Deus o que você tem que falar. Fale para Deus o que você tem que falar. Sabe, sem reservas, igreja. Sabe, o Evangelho, ele te ensina que o melhor lugar é estar aos pés de Jesus. E Ele te chama para viver o novo. Jesus, o meu orgulho.
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Eu falharia, pois o amor Não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Quero conhecer Quero conhecer Jesus. Jesus. Conhecer Jesus. Tua unção, Jesus, amado da minha alma, Me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, Troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer, Jesus. eu quero conhecer. Quero conhecer Jesus. Queremos conhecer. Eu quero conhecer, meu amado é. De milhares, meu amado é, mais belo entre milhares. Deus te abençoe. O mais belo entre Jesus, tu és exaltado. Queremos viver um evangelho de renúncia, o evangelho de consagração, o evangelho que venha moldar o nosso caráter, o evangelho que nos transforma. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Deus, por este culto. Muito obrigado por essa família. Muito obrigado pela vida de cada um que se faz presente nessa igreja. Muito obrigado pelas pessoas que estão ajudando, pelos levitas, pelas pessoas que estão em casa. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que nos dá a vida. O Senhor é o Deus que tem preparado um lugar para nós melhor do que esse. A Ti nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos todo louvor, toda atenção, toda exaltação. Senhor, seja o Deus da nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu trabalho. Aonde você colocar a tua mão será abençoado. Que Deus abençoe os teus passos,
Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os teus pés. Que a palavra de Deus venha iluminar o teu caminho aonde você for. Que Deus abençoe você hoje e sempre, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus acompanhe. Amém e amém.